Obrigado, deputado Alírio Neto. Chamar para fazer uso da palavra agora a deputada Jaqueline Roriz. Senhor presidente, senhores deputados, servidores dessa casa, jornalistas, eu recebi a difícil missão de ler a carta de renúncia do deputado Júnior Brunelli. Ele me telefonou, pediu que eu o fizesse e, logicamente, o atendi e o atenderei. Acredito que a passagem dele nesta casa, ele ajudou muitas pessoas, ele foi sempre um defensor dos mais humildes, e eu não poderia negar esse pedido. Portanto, aqui, passo a ler a carta do deputado Júnior Brunelli. À mesa diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Prezados senhores, os caminhos da política, por vezes, são injustos e implacáveis. Venho hoje a esta tribuna com a consciência do dever cumprido, convicto de que, durante 2 mandatos eletivos consecutivos, trabalhei na defesa do povo de Deus, segmento que, em vários momentos, foi alvo de profundas injustiças e até mesmo de preconceitos. Mesmo sendo eleito com o voto majoritário dos evangélicos, lutei e defendi também os legítimos interesses da população do Distrito Federal, em especial daqueles que sofrem e estão à margem dos benefícios da sociedade moderna. Nos 2 mandatos, aqui nesta Casa de Leis, lutei contra a injustiça social. Fato este retratado no trabalho árduo e consciente da defesa da regularização dos condomínios de baixa renda, especialmente os núcleos urbanos da periferia de Ceilândia, casos do sol nascente, pôr do sol, além de vários outros condomínios. Busquei ainda melhores condições de trabalho e salário para os diversos segmentos do funcionalismo público da capital federal. Em particular, a grande batalha política e jurídica que resultou na preservação de 3.500 empregos dos funcionários da antiga SAB e da Companhia de Abastecimento do DF, a CEASA. Não poderia deixar de mencionar, nesse momento, alguma das mais de 35 leis que aprovei aqui na Câmara Legislativa, todas em defesa da população do Distrito Federal, em especial dos humildes e desprotegidos. No campo econômico e da defesa do meio ambiente, aprovei, por exemplo, a Lei de número 3.579 de 2005, que estabeleceu o Programa do Gás Natural como Combustível. Esse instrumento legal determinou as condições básicas para a redução da poluição ambiental. Essa norma permitiu a redução do preço do combustível para amplos segmentos da população. Outra lei, a de número 4.104 de 2008, de amplo alcance social, isenta as pessoas desempregadas de pagar taxas de inscrição em concurso público, realizado sob a responsabilidade do governo do Distrito Federal. A lista é enorme. Não caberia aqui descrever todas as leis que aprovei em benefício da população brasiliense. Caros parlamentares, quero detalhar ainda o trabalho que realizei em defesa dos evangélicos. Aliás, de antemão, agradeço ao segmento pelo apoio recebido nas 3 eleições que participei aqui no Distrito Federal. Em particular, no pleito de 2006, quando fui o parlamentar mais votado dentro da coligação liderada pelos democratas, o DEM. Desde meu primeiro mandato, procurei atender e resolver, de acordo com as minhas possibilidades e limitações, as demandas do povo evangélico. Foi nesse sentido que consegui a isenção do pagamento de IPTU e da taxa de lixo até então paga pelos templos religiosos, evangélicos ou não. Esta conquista foi conseguida ainda em meu primeiro mandato. A isenção da taxa do tributo já estava prevista na Constituição Federal, mas faltava sua regulamentação pelo governo do Distrito Federal.
Outra importante vitória foi a aprovação da lei de número 3.540 de 2005, que regulamentou a visita de religiosos aos presídios e hospitais. Até a aprovação e regulamentação pelo GDF desse diploma legal, as visitas aos hospitais, especialmente aos presídios, eram irregulares e, em geral, submetiam os visitantes a humilhações desnecessárias. No entanto, talvez a principal vitória do povo de Deus foi a regularização dos terrenos onde foram construídas igrejas, mas que não dispunham de documento legal do poder público. Algumas dessas igrejas chegaram a ser derrubadas sob o falso argumento de que estavam construídas em áreas não regularizadas. Mas, com a aprovação da lei que regularizou os terrenos das igrejas, os padres e pastores não precisavam mais viver sob o temor e ameaça de fiscais, que muitas das vezes exorbitavam de suas funções e saíam do caminho da legalidade. Agora, todos podem acolher-se aos rebanhos e disseminar a palavra de Deus, sem sobressaltos ou ameaças. Senhoras e senhores, o meu trabalho como parlamentar é um dos líderes do segmento evangélico. Encontra-se aí para ser avaliado. Tudo foi fruto de muito trabalho, de muita luta e da perseverança, da vitória e nas conquistas dos segmentos menos favorecidos de nossa população. Logo após as eleições de 2006, cobrei do meu partido, à época, o DEM e ao GDF, o cumprimento estrito do programa de governo. Mesmo sendo base de apoio ao governador José Roberto Arruda, fiz críticas severas às medidas tomadas que provocaram angústia e sofrimento ao povo humilde desta cidade. Eu cito a extinção do Instituto Candango de Solidariedade, o ICS, que resultou em demissões em massas de trabalhadores de baixa renda. A derrubada de igrejas sob o argumento de estarem instaladas em áreas não regularizadas e a perda do emprego de centenas de funcionários de um grupo denominado ex-conveniados da Nova CAP. Muitos desses servidores, prestes a obterem suas aposentadorias, viram-se de uma hora para outra na rua da amargura, sem emprego e sem renda. Minha preocupação fundamental nesses 2 mandatos foi a defesa dos desassistidos, daqueles cujo clamor às vezes nem é ouvido pelos poderes constituídos. Infelizmente, é com o coração agonizante e a alma em frangalhos que confesso. Todo esse histórico de luta e de trabalho incessante em favor daqueles que não têm um teto para morar, dos desempregados, dos injustiçados, não foi suficiente para garantir o meu mandato parlamentar aqui na Câmara Legislativa. Acabei vítima de uma conspiração política. O turbilhão provocado pela chamada Operação Caixa de Pandora, levada a cabo pela Polícia Federal em fins de novembro do ano passado, foi crescendo como uma avalanche. A forma como o tema foi levado à opinião pública, com imagens montadas e manipuladas ao sabor da conveniência dos poderosos de ocasião, teve o objetivo específico de desestabilizar meu trabalho parlamentar e impedir novos horizontes em minha carreira política. Os vídeos não oficiais e manipulados foram divulgados como uma verdadeira overdose pela mídia, sem que eu pudesse responder com serenidade e equilíbrio ao massacre público de minha imagem como homem de Deus e parlamentar.